No meio de toda essa convulsão de escândalos que acontece no Brasil, esse processo de corrosão do nosso judiciário, que se transformou hoje, na opinião da maioria dos brasileiros, como a maior ameaça à nossa democracia, tem uma pessoa que ninguém entendeu o que aconteceu com ela. Uma pessoa que até alguns anos atrás era extremamente respeitada, tinha uma grande credibilidade, trânsito em todas as áreas da política brasileira, do judiciário, e de repente hoje ele é visto como uma espécie de despachante do Alexandre de Moraes, um tarefeiro, um capacho. Ele é visto dessa maneira. Pode ser que ele ainda consiga reverter essa percepção que o Brasil tem dele. Se você não adivinhou, eu estou falando do Paulo Gonet, o nosso Procurador-Geral da República, que agora simplesmente parece que é um assinador oficial das decisões e das vontades de alguns ministros do STF. Um cara, acredite ou não, era extremamente respeitado em Brasília, era extremamente respeitado no mundo jurídico. E agora se reduziu a isso, um tarefeiro. E por que eu estou falando isso? Essas críticas que eu acabei de mencionar não são críticas apenas minhas. São críticas de dentro do próprio Ministério Público Federal, que agora o Paulo Gonet quer censurar. O Gonet está fazendo no Ministério Público o que o Xandão fez no Brasil. A matéria que eu me refiro é essa matéria aqui, ó. Procuradores veem censura interna em portaria do Ministério Público. Documento proibiu análises críticas em rede institucional de e-mails. Olha a matéria. Procuradores estão incomodados com uma portaria publicada pelo Ministério Público Federal. A avaliação é de que foi estabelecida uma espécie de censura entre as comunicações oficiais dentro do órgão. O texto instituiu uma lista de e-mails, batizada de rede institucional, para comunicação entre membros e órgãos do Ministério Público. Um dos artigos determina, contudo, que as mensagens devem se limitar ao esclarecimento de dúvidas quanto à aplicação de normas ou atos institucionais e impede o envio de análises críticas ou de propostas alternativas acerca dos atos editados. A Corregedoria pode atuar contra o descumprimento dessa regra. A antiga lista de e-mails, chamada Rede Membros, continua existindo e não tem restrição ao conteúdo das publicações, que precisam apenas seguir regras de urbanidade e cordialidade. Na CNN, a matéria muito parecida é essa. Gonet esvazia a rede interna do Ministério Público e contém críticas às vésperas da delação. Nova portaria restringe debates internos, reduz participação em grupo histórico e gera reação entre procuradores em meio a tensões na cúpula do órgão. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, mandou baixar uma portaria interna para esvaziar a rede membros, um grupo de e-mails existente há anos no órgão, para que procuradores e assistentes de todo o país troquem informações sobre assuntos pertinentes à carreira. Nas últimas semanas, diante da iminência da entrega da delação premiada de Daniel Vorcaro, críticas à atuação da cúpula da PGR cresceram diante dos sinais de que ela poderia não denunciar potenciais delatados pelo banqueiro, como ministro da Supremo Tribunal Federal, com quem tem proximidade. O Paulo Gonet está sofrendo críticas de próprios membros do Ministério Público Federal no país inteiro, porque essas pessoas estão vendo o Gonet como uma espécie de protetor de bandido, protetor de corrupto, alguém que não está seguindo, que não está se elevando à altura do cargo de Procurador-Geral da República. Mas essa crítica não é minha. Essas críticas estão acontecendo em juízes, assistentes, procuradores, dentro do Ministério Público. O que eu acho que falta acontecer, na minha opinião? Eu acredito que o Moraes tinha que imediatamente colocar essas pessoas no inquérito das fake news. Isso é um atentado ao Estado Democrático de Direito. É uma tentativa de abolição violenta, armada contra a democracia brasileira. Como pode? Membros, funcionários públicos do Ministério Público estão questionando o tarefeiro do Moraes. Estão questionando o vassalo, o capacho do Alexandre de Moraes. Paulo Gonet, o que eu escuto da sua história são só coisas boas, até o momento em que você decidiu se juntar ao Alexandre de Moraes. Ninguém consegue entender. Pessoas que tinham o maior respeito, admiração pela sua pessoa, hoje não conseguem explicar. E eu pergunto a elas, elas falam, não sei o que aconteceu.
Alguns falam que o Moraes descobriu alguma coisa de você e te colocou numa espécie de como refém. Outros falam que é porque você se vendeu para a sociedade de algumas empresas, mas são só especulações. O que é difícil entender é como uma pessoa que tinha tamanho respeito, tamanho credibilidade, hoje é visto dessa forma e é criticado dentro do próprio Ministério Público, criticado pela imprensa, criticado pela população brasileira. Aceitar toda e qualquer ordem do Alexandre de Moraes. Nós temos o Ministério Público justamente para poder servir como um equilíbrio, para ter um bom senso. Se um dos poderes sai da caixinha, é o Ministério Público que deve ali servir como um bússola. Mas não é isso que está acontecendo. É muito triste ver, e eu acho sinceramente que quando acabar o seu período na PGR, que vai ser no final do ano que vem, eu não sei o que sobrará da sua reputação, Paulo. Então, peço encarecidamente que volte a ter bom senso, pare de perseguir pessoas por palavras, pare de servir de tarefeira do Moraes. A história Moraes está prestes a acabar, não caia junto com ela.